Quando o nosso cérebro não funciona legal, a gente também não funciona legal, parece que nada acontece do jeito que a gente quer. E existe uma condição que é muito comum, está sendo muito falada aí na internet, que é o tal do brain fog. E hoje eu vou te explicar um pouco mais do que é o brain fog, possíveis causas e como você pode solucionar diversos tipos desse problema chamado aí de brain fog. Mas, em primeiro lugar, o que será que é isso, esse brain fog? Esse nome tem por causa como se fosse uma névoa, uma neblina no pensamento, causando uma certa confusão. Na verdade, ele é um termo genérico, ele não é necessariamente um termo técnico da medicina, mas ele significa assim letargia, falta de foco, dificuldade de concentração. Tem muita gente que diz assim como fadiga mental, o raciocínio atrapalhado, mas é um termo que se falar assim para o seu médico tá sujeito ele não saber muito o que quer dizer porque ele é um termo aí popular da internet. Mas se você for numa consulta, você pode até dizer assim: ah, eu vi que é o CID 41.9, que vai querer dizer sintomas inespecíficos relacionados aí à condição mental. Aí tá sujeito o que acontecer, ele te prescrever algum remédio para dar um pique ali, vamos dizer, vai dar um pouco mais de cafeína, ou vai dar um Venvance para dar um pouco mais de dopamina, ou até algum antidepressivo para tentar melhorar a condição cerebral, mas isso provavelmente não vai resolver as questões do brain fog, porque isso é uma abordagem reativa. Você ouve um problema, acaba dando uma pílula, um remédio para tentar estimular de alguma forma. Mas você está aqui no Medicina Certa, aprendendo a ser um regente da própria saúde. Aqui comigo, o Dr. Lucas Oknaz, que sou clínico, trabalho com medicina funcional integrativa, sempre buscando a salutogênese, a origem da saúde. Então vamos entender o que realmente a gente pode fazer para corrigir o brain fog de forma mais precisa. E aí, a princípio, o que a gente precisa fazer é dar para o nosso cérebro as necessidades essenciais para ele funcionar bem. Parece simples falando assim, mas você vai ver que tem bastante detalhe. E aí, o primeiro ponto é entender o que o cérebro faz. Em primeiro lugar, ele vê assim a diferença da percepção e da detecção. A detecção, ela é os nossos cinco sentidos, digamos assim. Então, a detecção do sal na língua, a detecção de uma vibração sonora, uma onda mecânica chegando no tímpano, é a parte da detecção. E a detecção ela caminha, se transforma em eletricidade dentro do nosso cérebro e aquela eletricidade nos dá a percepção. Que gostinho bom, nossa, que agudo, que ruído, ou que barulho gostoso, que música agradável. E a percepção, então, ela é um conjunto de ativações e depende de muitos elementos cerebrais para a gente determinar o que é uma coisa, o que é outra. E a detecção é a simples captação do ambiente. E o que a gente capta além dos cinco sentidos? O cérebro também está processando a gravidade, para onde a gravidade está puxando, onde nosso corpo está mediante a gravidade, a pressão, por exemplo, atmosférica, a pressão do tato, né? Assim, não só o tato, a sensação do tato, mas a pressão, o tempo. O cérebro fica calculando o tempo, principalmente quando o nosso relógio biológico está bem certinho, acertado pela luz, pela temperatura, pela alimentação, pela atividade física. O cérebro também fica processando a umidade do ambiente e inclusive o humor das pessoas e fica tentando detectar rostos para ver um rosto de potencial ameaça. Isso é assim o cérebro trabalhando o tempo todo, né? E o pensamento? O pensamento é só mais um desses elementos todos, é um atributo mais relacionado até assim a uma região mais da frente, assim do córtex pré-frontal, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? E aí tudo isso é estímulo elétrico, quer dizer, condução elétrica por parte dos sais, estímulos químicos ou modulatórios e também tem a parte magnética. O cérebro, por causa disso, tem uma vibração eletromagnética. O coração tem um pouco mais forte, porque é uma musculatura vibrando, mas o cérebro também tem. Então, quer dizer, olha só, já estamos entrando num ambiente um pouco mais complexo. Mas calma, você vai entender o que eu quero te explicar aqui nesse sentido. E aí, vamos imaginar que esse cérebro aí está dizendo, eu quero. O que ele quer para funcionar bem? Ele precisa de energia, mas é uma energia estável. É igual a energia de uma casa. Você não quer uma energia falhando fase, você quer uma energia estável. Ele quer estímulo. Cérebro não gosta de ficar só no automático, você vai entender um pouco mais. E ele gosta de ter um sinal de condução
forte, para a gente não ter um sinal falho. Então, o brain fog geralmente está associado a algum desses três elementos aqui que tem algum problema, alguma falha, alguma coisa que a gente precisa corrigir. Tem nesse sentido, energia estável. O cérebro gosta muito de usar glicose, que é um subtipo de açúcar, e o cérebro também gosta de corpos cetônicos, que já é da derivação do metabolismo da gordura. Quando a gordura é quebradinha, ela forma corpos cetônicos. Os açúcares, os carboidratos, o amido, etc., tudo é quebrado para formar glicose, e o cérebro gosta dos dois, tá certo? Agora, veja bem, uma causa possível de falta de energia estável é quando a pessoa tem resistência insulínica. Isso aí é o caminho que transforma a pessoa numa pessoa diabética. Então, quer dizer, ela tem glicose em boa quantidade, mas ela tem resistência insulínica, ela tem um bloqueio, porque a glicose, ela precisa da insulina para entrar na célula. O corpo cetônico, não. Então, se a pessoa está muito acostumada a só ter consumo de glicose, só tem muito carboidrato, tem pouco fonte de gordura no seu uso de energia normal, então o cérebro depende muito da glicose e está sujeito a uma pessoa ter resistência insulínica, e aí tem energia, mas aquela energia não entra, e aquilo fica dando umas oscilações de energia, fenômeno de brain fog. Da mesma forma, se ela não tem flexibilidade metabólica, quer dizer, a pessoa não está acostumada a usar gordura como energia, ela só usa glicose. Então, ela só consegue ter glicose, ela não usa corpo cetônico. E o cérebro gosta também de corpo cetônico. Então, você pode ter duas origens energéticas principais. Então, trabalhar o metabolismo para ter flexibilidade é muito bom e trabalhar para não ter resistência insulínica, não desenvolver diabetes. E aí tem um mundo de condutas que a gente pode ter. Tem um aspecto muito importante que é o seguinte: a glicose, tanto a glicose quanto o corpo cetônico, ele precisa ser oxidado para gerar energia, para gerar o ATP. O ATP é a nossa moedinha energética e precisa de oxidação. Você pega aquela glicose e oxida ela, aquilo vira energia. Se você toma antioxidante demais, e tem gente, eu estou pegando em consulta, tomando antioxidante demais. A pessoa toma coenzima Q10, quercetina, ubiquitina, vitamina E, vitamina A, vitamina C, tal, um monte de antioxidante, e quando você vai ver, não está tomando nem os principais e nem no horário certo. Não está nem dando suporte, por exemplo, para glutationa, que você precisaria de glicina e de cisteína, mas a pessoa tem excesso de antioxidante. Você está bloqueando o excesso de radical livre, mas também está bloqueando a oxidação, logo você vai ter déficit da entrega de energia. Simples, você até tem combustível, mas você está bloqueando o processo por excesso de antioxidante, você está bloqueando o processo de formação de ATP. Vamos lá, inflamação. Inflamação. Gente, se você está inflamado, você dificulta todo esse processo de entrega de energia, porque a própria inflamação, a própria imunidade está consumindo aquela energia. E eu já fiz uma live há um tempo, tá lá no YouTube, se quiser entrar no canal, tá escrito assim: por que a medicina parece perdida? Quer dizer, a pessoa procurando diversos especialistas e ninguém está olhando que simplesmente ela está inflamada e você está precisando otimizar a inflamação corpórea de um modo geral. Então, a inflamação também precisa ser trabalhada porque é uma causa de deficiência energética cerebral. Então, se liga nesse aqui. Tem mais, sais minerais. Se a pessoa está faltando sódio, potássio, magnésio, distúrbio hidroeletrolítico, pode considerar tanto muita água e pouco sal, muita água. Você tem que ter o equilíbrio entre água e sais para a função elétrica do cérebro ser boa, a condução elétrica fluir normal. Se você está com qualquer distúrbio desse tipo, vai ter distúrbio de entrega de energia. E também o ciclo circadiano, os ciclos ultradianos. O que quer dizer isso? Nossa mente, o nosso cérebro tem uma capacidade de foco de aproximadamente 60 minutos a 90 minutos. Isso representa um ciclo ultradiano. Se você tenta ultrapassar demais com uma atividade mental muito cansativa, muito desgastante, provavelmente você vai entrar num estado de fadiga por falta de recebimento de energia, por conta de como funciona o próprio ciclo cerebral humano. É no sono de 90 em 90 minutos, a gente tem os ciclos de sono, e a gente acordado continua dentro desses ciclos ultradianos. Então, não exagerar tarefas que consumam demais por mais de 60 minutos a 90 minutos. Ter esses intervalos, ter essas trocas de ciclos é uma coisa também, um aspecto muito importante.
Vamos lá, energia estável também pode ser não por falta de combustível, pode ser por falta de entrega de combustível. Tá faltando o sangue chega lá com todo esse combustível, com todo esse oxigênio. Então imagina uma pessoa que tem fluxo baixo, ela tem arteriosclerose, ela tem a carótida obstruída, então não flui bem, o sangue não chega legal, ela vai ter fenômeno de brain fog, não vai funcionar na mesma condição. Se ela tem anemia, não está tratando anemia, então a hemácia, a hemoglobina, aquela balinha soft, aquela balinha vermelha que circula dentro do sangue, que leva então o oxigênio para o cérebro, vai levar menos, então vai oxidar menos, porque a pessoa está com menos sangue circulante. Logo, vai ter deficiência de entrega. Por exemplo, o cigarro é um fator que dificulta a entrega, porque você está colocando carboxiemoglobina, dióxido de carbono e monóxido de carbono para dentro da hemoglobina e está dificultando a oxigenação, perfeito? E veja bem que interessante, o estresse. Por que o estresse diminui a entrega de sangue para o cérebro? Olha aí, tem até uma referência científica de 2018 provando isso que eu estou dizendo aqui para você. Quando a mente está estressada, basicamente o que está acontecendo é que tem uma região do sistema límbico chamada amígdala, que está circulada ali de vermelhinho. A amígdala, ela é uma detectora de ameaça. Então, a gente vive num mundo que tem muitas probabilidades de ameaça. A economia, vamos dizer assim, a economia não vai bem, mas será que ela vai melhorar? Será que não vai? É uma probabilidade de piora. Aí a pessoa tem alguma coisa que está sujeito a acontecer, mas que não aconteceu. Ah, um ataque terrorista, será que vai acontecer? Será que não vai? São muitas incertezas. E a amígdala, ela é programada para desligar a atividade dela quando a ameaça vai embora completamente. Então vamos dizer assim, o homem primitivo enfrentou um leão, o leão saiu. Ele saiu, não está mais na cena, aí a amígdala desliga. Mas no mundo que a gente vive, essas probabilidades de perigo elas são constantes. Será que eu vou ter dinheiro para o mês que vem? Será que fulana vai ficar bem de saúde? Será que eu vou ser promovido? Será que tal presidente vai ganhar? Aí fica assim nesse modo randômico de probabilidades da vida, a amígdala fica lá, sempre muito ativada. E quando a amígdala fica muito ativada, ela rouba o fluxo sanguíneo para ela, é como se fosse um sequestro. Direciona fluxo para a amígdala e para regiões mais basais ligadas à sobrevivência. E aí diminui sangue nessa região que está circulada em azul, que é o córtex pré-frontal. Que o córtex pré-frontal ele já nos dá valores humanos superiores, a condição de ter autonomia de raciocínio, de decisão, de clareza no pensamento. E aí, se o córtex pré-frontal está faltando sangue, então logo é um fenômeno de brain fog. Então, o estresse crônico está drenando, está sugando, está tirando sangue do córtex pré-frontal e também do hipocampo, que é uma região muito responsável por memória e por elencar as nossas tarefas do dia a dia. Por isso que assim, o estresse crônico é destruidor em muitas maneiras da qualidade de vida, né? Então você tem que aprender a gerenciar estresse crônico. E para gerenciar estresse crônico, gente, já está disponível o curso de neuroelasticidade, onde eu vou te mostrar 25 formas de manejar o estresse. Você tem a parte dos adaptógenos, que são esses blends funcionais capazes de amortizar, reduzir o estresse simplesmente por tomar alguns tipos de suplementos. Você tem que escolher o mais correto para você com acompanhamento médico. E você tem a parte que é a parte dos exaustores de estresse, digamos assim, os coolers, que esfriam como se o estresse fosse um grande calorzão acumulado. Você tem fenômenos biológicos que esfriam o estresse e você tem os modificadores de circuito cerebral que servem para você trabalhar e desativar esse sistema amidaliano que está causando tanto problema. Então, seguindo aqui, a inflamação, que é um problema constante, tanto de energia quanto para entrega. Tem um aspecto da inflamação que eu quero ressaltar, que é o chamado leaky gut. Leaky gut seria um intestino vazado, quer dizer, o próprio estresse ele ativa pelo nervo vago a abertura das junções das células do intestino. Isso também já está provado cientificamente. O estresse crônico abre, ele aumenta a permeabilidade intestinal. E aí você acaba absorvendo diversas coisas que você não deveria absorver, diversas substâncias pró-inflamatórias que poderiam estar indo embora no esgoto, lá junto com as suas fezes. E não, ele acaba absorvendo pelo sangue. E normalmente uma pessoa que tem o intestino vazado também tem o tal do leaky brain. Normalmente é uma associação, quer dizer, o nosso cérebro ele está protegido por uma barreira, é uma barreira hematoencefálica, é uma barreira que não deixa entrar qualquer coisa no cérebro. Mas normalmente uma pessoa que tem leaky gut
tem leak brain. Então o cérebro acaba absorvendo mais porcarias do que ele gostaria de absorver e aí tem que ficar lidando com isso. Então é uma causa muito clara de brain fog. Então veja bem, o leaky gut tem a ver com alimentação, aspectos alimentares, mas o próprio estresse que eu vim explicando causa leaky gut. Então quer dizer, a gente tem o eixo intestino-cérebro, mas tem o eixo cérebro-intestino. A gente tem que trabalhar tudo, né? Não, as coisas, gente, elas não iniciam num lugar e terminam no outro. A gente nasce e já vem num estado contínuo. Está tudo interligado, como a gente já vem falando aqui com vocês, tá? Então, vamos trabalhar o todo. Não adianta querer trabalhar só dieta sem trabalhar o cérebro, sem trabalhar o sistema nervoso. Também não adianta só trabalhar o sistema nervoso sem querer trabalhar a parte, por exemplo, nutritiva, a saúde do intestino. Perfeito? Então, seguindo. Olha, o cérebro precisa de estímulo. Não é só energia, ele precisa de estímulo. Por quê? Porque se você vive no modo só automático, só no modo escovação de dente, só no modo abrir torneira, vamos dizer assim, você não está ativando áreas essenciais, por exemplo, do raciocínio. Aí na hora que precisa do raciocínio, faltou. Por quê? Como que funciona isso? O nosso corpo, gente, ele tem um alto turnover. O que é um turnover? É uma alta reciclagem. A gente está sempre produzindo células novas e morrendo células velhas e as conexões do cérebro, dos neurônios, são semelhantes. Elas estão se desfazendo e refazendo. Por que às vezes morre neurônio e às vezes nasce neurônio? Porque precisa de estímulo. A gente está sempre num turnover. Então, use as áreas diferentes do cérebro. Quer dizer, proponha-se desafios. Goste de pensar um pouco mais. Goste de filosofar um pouco mais. Não só aquilo que você já está no automático, sabe? Avança um pouco mais. Precisa de treino. Então, por exemplo, existem protocolos que são direcionados para treinar o córtex pré-frontal, justamente para você encolher a amígdala e não deixar a amígdala dominar. Por exemplo, o protocolo SMART que eu ensino lá no meu curso de neuroelasticidade de como manejar o estresse. Então existe treino, existe formas de você ativar, você estimular. E uma parte fundamental é o que eu sempre digo aqui para você, o sono restaurador. Você tem que ter um bom repouso para poder permitir que esse turnover seja bom. Se você não dorme bem, você está sempre ativando sem permitir renovação, principalmente das células da glia, que dão um bom suporte nutritivo e fazem a limpeza do cérebro durante o sono. Então, muito importante buscar ter um sono restaurador se você não quer ter brain fog. E a interferência do sinal. Porque a gente já falou de energia, a gente já falou de estímulo, que é o que o cérebro quer. Energia, estímulo e um sinal forte. O que pode dar interferência de sinal? Por exemplo, distúrbios de sais minerais. Tem muitos pacientes que eu acompanho que estão com deficiência de magnésio, que o metabolismo do cálcio não está legal, por exemplo, por causa da vitamina D. Entre N elementos, tem muitos fatores que podem estar dando distúrbio hidroeletrolítico. A própria hidratação, o próprio consumo dos sais também. O ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico. Se o nosso corpo acha que é de noite, mas é de dia, a pessoa está com sonolência, ela está com brain fog, porque não está havendo a liberação dos sinais corretos. E da mesma forma, já é de noite, o cérebro acha que é de dia, ou é final de tarde, o cérebro está achando que é de manhã. Então, ajustar o relógio biológico é fundamental para você não ter brain fog. Você tem que ter atividade cerebral na hora certa. Ok? E a neuromodulação, como assim? É serotonina na quantidade certa, dopamina na quantidade certa, adrenalina na quantidade certa. Você quer ter adrenalina o suficiente, mas não demais, para você estar alerta, porém calmo. Você quer ter serotonina para sentir um bem-estar, uma sensação de introspecção, uma sensação assim de dever cumprido. Você quer ter dopamina na quantidade certa e na hora certa para buscar novos objetivos, para poder ter vontade de querer fazer a coisa. É a pegada, é assim a motivação, é dopaminérgica. Então você quer ter equilíbrio de tudo isso, de GABA, você quer ter equilíbrio dos neuromoduladores. Então é muito importante você saber dominar um pouco mais essas técnicas, entender o que cada um faz e como você pode otimizar cada uma. E os hormônios também. É sabido que, por exemplo, mulheres na menopausa, por queda do estrogênio, passam a ter muito brain fog. Então é importante. Eu fiz um vídeo recente falando de tiroide. Se o hormônio tiroidiano não está bem modulado, não está numa quantidade boa, na hora certa, na quantidade certa, está sujeito a ter fenômeno de brain fog. Se o cortisol do estresse é muito constante, é alto demais, está sujeito a ter brain fog. Então veja bem, é importante trabalhar o equilíbrio hormonal, essa neuromodulação, o ciclo circadiano, o equilíbrio de sais minerais, é uma série de aspectos. E aí o que fazer? O que fazer é otimizar todos esses sistemas, é isso que você vem aprendendo aqui nesse canal.
Porque é muita informação para falar tudo de uma vez. Então é muito importante você vir aprendendo tudo, todos os elementos que são necessários para você ter uma ótima performance, uma boa longevidade, mantendo-se assim o mais distante das doenças crônicas e das doenças agudas também, o melhor possível, o mais distante possível. E o melhor caminho é você ser o regente da própria saúde, trabalhar pela promoção da sua saúde, não ficar esperando você ter um problema para procurar ajuda. Vamos trabalhar junto para você se desenvolver, se aprimorar. Um abraço e até a próxima.